Pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Na nossa aula de hoje para a turma do 6º ano do ensino fundamental, a gente vai concluir sistema nervoso em formação, coordenação e ação, ok? Bem, na aula passada, desde lá o início também, se eu posso estender, além da aula passada, a gente começou a estudar desde os órgãos dos 5 sentidos, formação da imagem, desde quando eu comecei a bater na mesa de vocês, tirar a mão da boca, menino, corta pra mim, para de roer a unha. É a questão de vocês interpretarem essas informações. E vocês sempre me perguntavam, tia, mas como é que eu consigo ir no lugar uma vez e depois eu consigo ir novamente naquele lugar? Como também, às vezes, eu não consigo lembrar onde eu estou. Muitas vezes, como que eu estou no carro e estou de olhos fechados, eu consigo saber que eu dobro para a esquerda ou para a direita. Muitas foram as perguntas em nossas aulas e a gente sempre questionando como resposta o nosso sistema nervoso. Não foi isso? Então, na aula passada, a gente estudou o quê? Características do sistema nervoso, células principais do sistema nervoso, divisão do sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Hoje a gente vai concluir o capítulo estudando o sistema nervoso periférico, as características principais. Ok? Bem, sistema nervoso, como a gente já sabe, é um sistema. Em um sistema, os órgãos atuam de forma conjunta para o desempenho de determinadas funções. E é isso que acontece também com o sistema nervoso. Como você está se sentindo neste momento, em que você está pensando, se lembrou-se de algo ou de alguém que você gosta, ou se você está com sede. Isso são informações que o teu sistema nervoso consegue interpretar e consegue mandar para ti comandos de resposta ou de atividades que você tem que executar. Estudamos desde a célula principal do sistema nervoso, que são os neurônios, que tem composição de dendritos, corpo celular, que contém um núcleo, e o axônio, e as terminações do axônio. Estudamos o caminho, a direção do impulso nervoso, quem projeta esse impulso nervoso, que são os neurotransmissores, e as divisões do sistema nervoso, onde a gente estudou na aula passada o sistema nervoso central e as partes do cérebro. Bem, na aula de hoje a gente vai concluir com o sistema nervoso periférico. O que acontece? Bem, o sistema nervoso central, como a gente viu na aula passada, ele é composto do quê? Ele engloba o quê? Encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico ele é composto principalmente pelos nervos, que parte pelo sistema nervoso central e atinge as mais diversas partes do nosso corpo, ok? E esses nervos, geralmente, eles são constituídos por prolongamentos de vários neurônios, dendritos e axônios, ou seja, partes específicas das nossas células do sistema nervoso, como também por tecidos conjuntivos e vasos sanguíneos, como vocês podem ver aí na imagem. E alguns desses neurônios, eles tendem a conduzir informações de várias partes do corpo para o sistema nervoso central. Vamos imaginar que vocês furam ou que vocês cortem o dedo. O sistema nervoso central de vocês, eles processam que vocês sofreram um corte em determinar a ponta do dedo, que vocês machucaram uma unha, que vocês estão sentindo uma dorzinha no canto da unha, entendeu? Então, isso faz parte do nosso sistema nervoso periférico, que leva essas informações. Da mesma forma também quanto a outros neurônios que fazem a parte contrária, que trazem informações do nosso sistema nervoso central para as outras partes do corpo. Então, digamos assim, um processamento de informação e um comando de função que você tem que executar. Se você se cortou, se você se machucou, os teus neurônios eles enviam para o cérebro o que aconteceu. E os outros neurônios vão trazer do cérebro informação daquilo que você tem que fazer diante da situação que ocorreu. Dessa forma, informações diferentes podem ser conduzidas por um único nervo, digamos assim também. E aí eu chamo a atenção de vocês para a imagem que está sendo projetada para vocês agora. O que acontece? Aqui a gente tem um prolongamento, um nervo que contém prolongamento de vários neurônios em cores fantasia. E aí nesse neurônio a gente consegue ver o quê? Os vasos sanguíneos, o revestimento externo do nervo, os feixes de vários axônios e dendritos, e o revestimento desses feixes e um axônio. Então, dentro desse nervo, a gente tem neurônios que vão levar informações, neurônios que vão trazer informações. E ainda existem os nervos
que tendem a se originar do encéfalo e que partem da medula, e nervos que que partem também da medula espinhal. Esses nervos, eles geralmente ocorrem aos pares, conectados aos lados direitos e aos lados esquerdos do nosso corpo, e se ramificam chegando a todas as partes do nosso organismo. Vamos imaginar que eu vou ter nervos na minha coluna vertebral que vão se ramificar e vão percorrer todos os meus braços aos pares, um para o braço direito, um para o braço esquerdo. E vão se ramificar por todas as partes do meu corpo. Para quê? Para que consiga ter contato com as células sensoriais e que venham perceber estímulos e enviar para o meu sistema nervoso central aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo projetado, aquilo que está acontecendo em determinado momento, em tempo real, ok? Os nervos que partem do encéfalo, eles conduzem diversos tipos de informações, como as que se referem geralmente aos órgãos dos sentidos, entendeu? A produção de saliva, as nossas lágrimas, a deglutição, o processo de mastigação, a expressão facial, tá. E os movimentos da cabeça, do pescoço, as funções vitais do nosso coração, dos pulmões, e também controla órgãos dos sistemas digestórios, ok? São os nervos que partem do nosso encéfalo. Já aqueles nervos que partem da medula espinhal, eles transmitem informações relacionadas aos membros inferiores, superiores, ao tronco e aos órgãos reprodutores e algumas partes da cabeça, principalmente na região ventral, ok? Então aqui a gente tem uma imagem projetada para vocês, onde ela especifica aí, digamos, em cores, fantasias, o comando desses nervos. Então a gente tem aqui na região superior da nossa coluna, ou da nossa medula espinhal, o que a gente tem? Os nervos que geralmente estão relacionados aos membros superiores. Os nervos que são localizados na região mediana da nossa medula espinhal, eles estão relacionados às informações que partem do nosso tronco. E os nervos que já estão na porção mediana final e na porção final, na parte final da nossa medula espinhal, eles estão relacionados aos movimentos dos nossos membros inferiores e dos nossos órgãos reprodutores, ok? Então, de acordo com a localização e na região mais proximal, onde esses nervos se encontram mais ramificados. Isso é o sistema nervoso periférico. A gente vai estudar ele mais detalhadamente nos próximos capítulos. E aqui a gente termina com a saúde do sistema nervoso, que é muito importante. Manter o corpo hidratado ao longo do dia, alimentar-se de modo, digamos, que saudável, fazer atividades físicas, são atitudes fundamentais para uma boa saúde, inclusive para o bom funcionamento do sistema nervoso, ok? Para proteger as amplas e importantes funções do sistema nervoso, é necessário também adotar alguns cuidados, como, por exemplo, proteção contra impacto, acidentes que podem causar lesões graves e cuidados em não utilizar substâncias que prejudiquem o funcionamento dos nossos neurônios, conhecidos também como substâncias psicoativas, ok? E o que a gente pode fazer para evitar, dentro dessas proteções contra impactos, vamos imaginar? A gente pode o quê? Se proteger no trânsito, se proteger à medida que eu vou atravessar uma rua, eu olhar para os lados, eu usar cinto de segurança no carro, eu usar passarelas quando não tiver faixas de pedestres, quando, vamos imaginar, usar os equipamentos específicos ou equipamentos de proteção e de segurança quando eu for andar de bicicleta, de skate, de patins, de patinetes. Eu também posso evitar subir em janelas, evitar subir em escadas, não correr em pisos escorregadios. Isso são, digamos que, medidas que eu posso adotar para prevenir, digamos, impactos que venham a causar, danificar ou prejudicar a saúde do meu sistema nervoso. E também
os cuidados em não utilizar substâncias que vão prejudicar o meu sistema nervoso, são as conhecidas substâncias psicoativas ou, digamos que drogas, que são aquelas capazes de alterar a função cerebral, que vão agir diretamente nas sinapses dos neurônios. E digamos que a gente pode citar aí, vamos supor, medicamentos que contêm substâncias psicoativas, e elas alteram intensamente a função cerebral, a percepção, o humor, o comportamento, o estado de consciência de quem as utiliza. E elas também alteram, muitas vezes, ativando uma liberação rápida de neurotransmissores chamados dopaminas, associados às sensações de prazer. E ela ocorre naturalmente quando obtemos, vamos supor, uma conquista, quando comemos algo gostoso. Digamos que é uma liberação explosiva de um neurotransmissor em uma área cerebral específica. Então a gente tem que estar tomando cuidado à medida da quantidade que a gente de substâncias, aquelas que são permitidas a gente consumir. E ainda tem aquelas que podem afetar diretamente regiões do encéfalo e que pode comprometer as funções vitais do nosso corpo, desde aquelas que podem acelerar os nossos batimentos cardíacos, aquelas que podem alterar a frequência da nossa respiração, e até mesmo as drogas que são consideradas proibidas, que vêm a afetar diretamente, principalmente de forma prejudicial, o nosso sistema nervoso. Então, o que a gente tem que fazer? É adotar medidas que venham digamos que a impedir, adotar medidas que tendem a influenciar diretamente na saúde do nosso sistema nervoso e adotar medidas que impeçam o nosso sistema nervoso de funcionar corretamente. Dentre elas tem a proteção contra o impacto, acidentes que podem causar lesões, cuidados em não utilizar essas substâncias, entre outras, digamos que mais específicas, como por exemplo, eu não vou poder brincar de formas que podem me levar a cair, podem me levar a machucar. Eu não vou consumir certa medicação em uma quantidade que venha a interferir diretamente no nosso sistema nervoso, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se expressar. Entendeu? Então, o nosso conteúdo ele termina aqui do capítulo 7. Eu vou deixar para algumas coisas para discutir mais à frente. Eu acredito que eu ainda entre em contato com vocês online essa semana e a gente vai discutir alguns pontos, ok? Para vocês eu vou deixar aqui a atividade 2 do livro Sais Ciências, as páginas 31, 34, 39, 42 e 43. Qualquer dúvidas podem me chamar. Muitas vezes eu vou demorar a responder por causa da frequência de atividades do meu outro curso, mas assim que possível eu respondo a vocês. Se passar de mais uns dias, vocês podem me lembrar mais uma vez. E a gente vai se comunicando, ok? Beijos, até a próxima. E é isso. Por hoje é só. Muitas saudades.